Voltei. Voltei. Ai, tô adorando dar aula no tablet, gente. Vocês não têm noção. Eu Que tinha legal. medo. Sabe o que acontece? A tela para vocês fica melhor. Eu fiz esse teste, né? Em tempo de aula online, a gente tem muita oportunidade de fazer teste, vamos dizer assim. E aí, essa semana, com uma turma minha do cursinho, né? Eu estava apresentando o PowerPoint. E eu notei, porque eu não sabia, que quando eu apresento o computador, eles veem aquela miniaturazinha do lado. E aí, os efeitos que eu coloco as respostas já, mas para eu parecer tecnológica, eu dou um enter, uau, a resposta aparece. Isso no computador acaba se perdendo, a menos que eu compartilhe a tela inteira. E quando eu compartilho a tela inteira, eu não vejo vocês. Né? Quer dizer, não vejo suas letrinhas, porque vocês a gente não vê muito, não. Mas é geral, tá, gente? Eu não julgo, não. Foi apenas um comentário. Se eu pudesse ficar fechadinho, escondidinho também, eu ficava. Mas já deu um trato, ó. Se você olhar assim, ó, eu fiz sobrancelha. Ué, Miguel? Também acho que você bugou. Dá um restart aí, vou te esperar para a gente começar a atividade. Vou fazer chamada enquanto você vai lá se organizar. Então, eu tenho Karine. Não, Karine não é Karine. Sou eu, Daniel Garcia. Eu lembrei que Karine não é Karine. Daniel, Gabriel não. Hugo, Kaique, Presente. Presente. Clara, Kleberson. Presente. Presente. As duas, Maria Eduarda Marcelo, não chegou ainda. Presente. Marina, Miguel. Presente. Miguel foi reiniciar. Milena. Professora. Presente. Professora, Maria Eduarda. William. Ela do presente, tá? Presente. Kaique, tá, já foi. Então, quem chegar agora, me avisa, hein? Tá todo mundo aí. Ok. Deixa eu só A esperar Miguel Miguel chegou, voltar. professor. Não vou ter... Engraçado, eu já tinha te dado sua presença. Aí, Miguel voltou. Tá ouvindo agora, Miguel? Por que eu sumi? Ah! Coitado do Miguel. E vai e volta, e vai e volta. Gente, coisas da tecnologia, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que quando o dia que voltar, tudo volte a ser como era antes, não. Eu, por exemplo, nunca mais vou carregar um papel de prova para casa. Mas eu já fazia isso antes. Eu até antes da pandemia, eu só dava as provas em papel. Os testes, não. Aê, consegui. Teste, eu fazia por formulário, como essas atividades. Então, esse, para mim, não foi novidade. Era uma coisa que eu já usava. Gente, vou colocar o link no chat. William, eu te vi na chamada. Eu coloquei sua presença. Ah. Sério, Miguel? Faço muito isso. Esse link aí é o da nossa atividade de hoje. Então, cliquem aí que a gente vai fazer juntinho, tá? Ok. Eu vou colocar aqui para a gente visualizar. Professora, quando eu fazia atividade, tipo,
algumas respondi em inglês, mas quando eu não consegui responder em inglês, a gente respondi em português. Aí, Não tem problema não, tá? tá. Quando não pode ser em português de jeito nenhum, vai estar lá, responda em inglês. Se não Mas, tiver, vocês podem usar o que for sei, mais conveniente para você. tá bom. Tá? Vou deixar o chat aqui, que aí eu vejo o chat e vejo a atividade. Olha que delícia, tá vendo? Sim. Então, gente, semana passada nós começamos a fazer uma revisão de tempos verbais, vimos algumas explicações do Simple Present e do Present Continuous. E eu acho que só deu tempo de eu ver esses dois. Eu tive que parar no meio, tá? Então, o Simple Present é aquele tempo que a gente vai usar para falar de ações do nosso dia a dia, de ações rotineiras, hábitos, coisas que a gente faz com uma certa regularidade. Enquanto o present continuous são ações que estão acontecendo neste exato momento, né? Eu estou falando, nós estamos fazendo o exercício. Então, quando está acontecendo no momento, eu uso o tempo contínuo. O que não deu tempo de eu falar, pode falar, Miguel. Estava fazendo exercício aqui, aí apareceu um espaço falando sobre time expression. Acho que eu não sei falar direito. Aí eu não sei o que eu coloco nessa questão. Eu fiquei meio em dúvida. Eu vou chegar lá com você. Ok. Então, gente, todos os exercícios que nós vamos fazer hoje está falando sobre este assunto, tá? Sobre essas comparações de uso de tempo verbal. No primeiro exercício, nós temos aqui: read the fragments from the text and do exercises 1 to 4. Então, aquele texto sobre diversidade cultural, difusão cultural, né? Esse aqui é um pedaço dele. In the past, when groups of people lived in relative isolation, cultures varied widely from place to place. Today, as a result of high-speed communication, trade, and travel, cultures all around the world are encountering and adopting new ideas. Ok? Então, vamos lá. Professora, eu Pode falar. entendi. Aí que tá escrito assim, ó. Lê o fragmento do texto e depois responda o exercício de 1 a 4, né? Isso. Ali tá escrito ali, ó, que no passado um grupo de pessoas viviam isoladas, suas culturas. E as culturas variavam amplamente de um lugar para outro. Ah, entendi. E que hoje em dia, os resultados... O que é high speed? High speed é Bom alta dia, velocidade. professora. Bom dia, Marcelo. Falei que ele já estava chegando? Falei, você já. É o que, professor? High speed? High speed é alta velocidade. De comunicação, troca e viagem. E viagem. Entre culturas no mundo todo, entre países, adotando novas ideias. Isso. Então, o que acontece é o seguinte: as culturas ao redor do mundo estão encontrando e adotando novas ideias. É porque o que acontece? Antigamente, antes da internet, vamos falar a verdade, sim, antes da internet, da televisão acessível a todos, a gente demorava muito a conhecer uma coisa. Eu me lembro, ai, coisa horrível que eu vou falar, parece que eu sou uma velha do século passado. Quando eu tinha 17 anos, nós fomos à Disney. E aí, quando eu cheguei lá, né, quando a gente chegou, tinha muitas coisas, assim, gente, o vaso sanitário dos parques, quando você levantava, né, eu sou menina, gente, para fazer xixi, a gente pelo menos tem que dar uma agachadinha disfarçada. E quando você levantava, a descarga acionava sozinha. Aquilo, para mim, era uma coisa de outro planeta. Quando nós fomos, a gente já fazia ligação para o Brasil usando o cartão telefônico. Só que você não enfiava o cartão, você digitava o código, como acontece nos celulares. Aqui no Brasil, no orelhão, você tinha que enfiar o cartão. Vocês não pegaram isso. Vocês não viveram a sensação linda de chegar no orelhão e encontrar um cartão esquecido com um créditozinho.
Professora, Então, gente, o que acontece? Isso demorava muito para chegar nos outros países, especialmente para nós, que somos países de terceiro mundo, né? Evoluímos, mas ainda não estamos lá nos mais evoluídos. Então, o que acontece? Hoje, como a comunicação acontece muito rápida, né? Nós temos o quê? A internet, que o que acontece do outro lado do mundo a gente sabe na hora, né? O comércio entre países ampliou, e aí tudo ficou mais perto, vamos dizer assim. e A mais gente sabe acessível que também, professor. não? E mais acessível para as pessoas também. Exatamente, a gente tem uma acessibilidade melhor. Então, a cultura ela acaba se misturando. Gente, a coisa mais comum que tem hoje é você ligar e pedir uma comida japonesa. Eu não gosto, não, mas eu acho muito interessante o fato de você ter isso à mão. Não era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, um restaurante tradicional era ir lá, era evento, era dia de aniversário, né? Dia de especial. E hoje é uma coisa corriqueira para nós, né? Enfim, tudo isso é resultado dessa troca, desse intercâmbio cultural, certo? Então, vamos lá. Sobre o fragmento 1, sobre esta primeira parte aqui. In the past, when groups of people lived in relative isolation, cultures varied widely from place to place. Então, ó, no passado, quando os grupos de pessoas viviam em relativo isolamento, as culturas variavam amplamente de lugar para lugar. Essa frase, qual o tempo verbal que nós temos aí? É o simple Past past simple. ou past continuous? Past simple. E nós usamos o past simple to talk about completed action and state in the past, or to talk about actions in progress in the past. A primeira opção. Exatamente. Para falar sobre ações que se completaram no passado. Ok? Nesse trecho, qual foi o time expression utilizado? O que te indica quando aconteceu? In the past. Antigamente. In the past, exatamente. Então, coloca aí. Deixa eu ver o teclado aparecer. In the past. Ok? Agora vamos analisar o fragment 2. Vamos lá. Olha. Today, as a result of high-speed communication, trade, and travel, cultures all around the world are encountering and adopting new ideas. What is the verb tense? Qual é o tempo verbal aí? Present simple ou Present present continuous. Present continuous. Present continuous. We use the present continuous to talk about facts and generalizations or to express changes happening around now. Current tense. A segunda opção. Segunda opção. Isso, para falar de mudanças que estão acontecendo ao nosso redor agora. No caso aqui, tendências correntes. E qual foi o time expression usado nesse trecho? Vamos voltar lá. Agora. Today. Today, that's it. Não ficou melhor a gente fazendo o dever junto? Sim. Sim. Às vezes eu tenho umas ideias ótimas. Pena que é só às vezes, deveria ser sempre, né? Então, vamos lá. Number 3. Mark two equivalent terms, tem um ó sobrando aí, for today in fragment 2. Gente, o que eu poderia usar com o mesmo sentido? Agora e nos dias de hoje. Nowadays. Nowadays and now. That's it. Nowadays and now. Number 4. Which fragment below describes a change happening around us? Qual desses fragmentos descreve uma mudança que está acontecendo perto de nós? Fast food chains once found only in the United States.
is the increasing contact between people and places around the world, or are being introduced into cultures everywhere at almost the same time. A segunda. Uhum. Certo. Professora, eu percebi também que você marcou essa aí, como se fosse escapar com qualquer das três juntas. Sim. Eu colocaria pelo menos as duas últimas. Porque o fast food chains, né, não é um fenômeno, vamos dizer assim, de agora. Ele já vem acontecendo há uns 20 anos. Né? Então, o fenômeno que está, assim, evidentemente crescendo é o contato entre pessoas e lugares pelo mundo, prioritariamente. Essa é a mais completa das três opções. Mas, como consequência dele, nós estamos sendo apresentados a culturas em todo lugar e ao mesmo tempo. Então, eu colocaria esse como complemento também. Ok. Ok? Então, vamos lá. Nesse aqui, nós temos um cartoon para completar ou com present simple ou com past simple. Gente, lembrando que o present a gente usa para ações rotineiras, cotidianas, coisas que acontecem no nosso dia, né? Coisas que fazem parte da nossa rotina. E o passado, obviamente, o simple past para coisas que aconteceram e já passaram. Então, vamos lá. In the early days, people against the will. Nossa, tão atual essa chart. Então, as pessoas... Olha o protesto, gente. Protesto. Professora, quando a pandemia estava começando, sabe o que eu vi na internet? Hum, Pessoas indo protestar contra o coronavírus. Aí sabe o que eu pensei? já... Como coisa que protesta vai fazer o Covid ir embora. Vai sim, protesto, carreata. Não espanta eles não. Fazer o quê, né, gente? É nessas horas que a gente fala assim, deixa eu ir para a escola para não ser assim, para não passar esse recibo. Fazer o quê? A gente, quando nasce, é porque vocês, obviamente, eram o bebê, mas quando nasce, a primeira coisa que você recebe é uma vacina, dentro do hospital, sabia? Sim. Aí agora o povo quer dizer que vacina não é a solução. Então, meu filho, desculpa por eu existir, mas eu não sei mais não o que é. Professora, a primeira coisa que eu recebi quando nasci foi um nome. Não, o nome você recebeu antes. Eu sei. A primeira coisa que a gente recebe quando nasce é um tapa. Ai, que horror. A gente já chega sendo derrubado pela vida. Não, ainda, mas eu acho que não precisei do tapa. Já saí chorando já. Não, eu nasci de olho aberto. Eu nasci de olho aberto quietinha, só olhando tudo. Literalmente. Professora, Oi. qual é a resposta das 5? Porque eu não entendi. Então, vamos lá. Vamos responder assim. Então, a gente vê aqui ó, o protesto contra as novas tecnologias, a roda. Então, vamos lá. In the early days, people against the will. Quando que aconteceu, gente? Isso é uma coisa rotineira ou foi uma coisa que aconteceu no passado? No passado. Passado. Aconteceu e, graças a Deus, já acabou. Então, passado de protesto, ó, Protest. com ED no final, regularzinho, bonitinho. Deixa eu botar um azinho aqui, para ficar mais organizadinho. Protested. Ainda na letra A, they not want a new technology. Negativa no passado de querer. Eles não queriam uma tecnologia nova. No passado, nós utilizamos nosso auxiliar, did. Então, na negativa, did not ou didn't. Como eu usei o auxiliar, o verbo não muda, tá? They didn't want a new technology.
Letra B. Nowadays, isso aqui não era o B não, gente, era um ponto e vírgula. Isso. Nowadays, the wheel, a new technology. Então, a gente já viu que nowadays é hoje, nos dias atuais, a roda é uma nova tecnologia. Então, is. Saiu no lugar errado. Presente do verbo to be, is. And everybody, e todo mundo. Professora, tá muito pequena a letra, a gente não tá conseguindo enxergar. Ok, melhorou? Sim. Sim, melhorou muito. Is, and everybody uses it as a part of their lives. Viu? Os benefícios do tablet. A gente estica assim, ó. Só que como dizem os mais jovens, vou falar igual uma velha agora, meu tablet é gigante. É meio difícil de segurar, né? É muito grande. Menina, eu encontrei um negocinho aqui em casa, um porta-caneta assim, que tem dois negocinhos de botar caneta, 2 quadradinhos. Entre eles fica um espacinho perfeito para encaixar o tablet. Para mim, formou. Gambiarras. Eu fiz gambiarra para fazer um trabalho ontem, eu tombei o celular 2 vezes. Professora, Hum. já respondeu a seu ou ainda não? Vamos lá. Vida. Many people not accept new ideas easily. Muitas pessoas não aceitam novas ideias no presente, né? Infelizmente. Então, no presente, meu auxiliar é do. Na negativa, don't. Muitas pessoas não aceitam. Many people don't accept new ideas easily. Number 6. Vou colocar assim só para vocês verem o desenhozinho, aí eu escondo o desenhozinho para aumentar o texto. Complete the text with verbs in the present simple or the past simple. Então, nós vamos escolher ou o presente ou o passado. Então, vamos lá. Number 1. The close of the 20th century, a technology revolution that changed the way people and countries relate to each other. O fechamento do século XX é agora ou já passou? Já passou. Já passou. Então, os verbos no passado. The close of the 20th century saw a technology revolution that changed the way people and countries relate to each other. This revolution in technology are part of a process known as globalization. Essa revolução na tecnologia é parte do processo ou só foi? É parte do processo. É parte do processo chamado globalização. Continuando, eu estou lendo até o ponto, tá, gente? Senão a gente perde o fio da meada. Globalization refers to the complex network of interconnections linking people, companies, and places together without regard for national boundaries. Então, a globalização se refere
a complexa rede de interconexões ligando pessoas, companhias e lugares juntos, né? Sem se preocupar as fronteiras nacionais. Isso é passado ou é uma coisa atual? Uma coisa atual. 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 O movimento da globalização não é um movimento passado. Ele começou e continua. Opa, peraí que subiu. Although it began when countries become increasingly active in international trade, the process of globalization has gained momentum in recent years. Então, embora tenha começado, né, em países, tornou-se amplamente ativo, crescentemente ativo em comércio. Tá. É quando, né? Onde não. Embora tenha começado, quando os países se tornaram crescentemente ativos no comércio internacional, o processo de globalização ganhou, como é que se diz? Notoriedade, ganhou grandeza nos anos recentes. Então, eu tenho o primeiro aqui no passado, embora ele tenha começado. Ele começou no passado, né? Quando os países também começaram became increasingly active in international trade, isso aí. Ele começou quando os países cresceram as relações internacionais. Aliás, uma carreira muito procurada. Eu, na minha época, achava uma coisa tão fora da realidade, gente. Hoje é tão próximo, nós temos aqui o Porto do Açu, temos aqui em Macaé as empresas offshore, necessita tanto de relações internacionais. Hoje a gente não sabe nem como aconselhar os jovens, porque são muitos empregos diferentes, muitas funções que não existiam estão surgindo. Professora, eu estava pensando em uma coisa. Você sabe que o Brasil, a tecnologia aqui é avançada, mas não muito. Por exemplo, aqui a geladeira aqui é normal, mas lá nos Estados Unidos, a geladeira lá, tipo, toda tecnológica, tipo, ela avisa quando tá faltando alguma coisa, você tem que comprar alguma coisa. Assim, aqui, se você chegar no Brasil, tem que importar e ainda bota um imposto muito caro. Eu acho que eles fazem de propósito para cobrar imposto. Mas, assim, os impostos são nossos, né? Você sabe que esses impostos estão dentro do país. Então, Sim, quando mas... a gente, por exemplo, carro elétrico. Esses dias eu estava falando com meu pai que se desse, né? Mas carro elétrico no Brasil, nenhum é menos de 100 mil. Os poucos que tem. Então, professora, aí seria melhor... Não, que o Brasil poderia produzir isso, poderia produzir essas tecnologias, que aparentemente não querem. Sim. Também o Brasil ele tem muito imposto sobre a fabricação e venda desses produtos, que é aí que as empresas não vão querer fabricar aqui mesmo. Exatamente. Porque, tipo, o que adianta eu pagar, ter que fabricar aqui, sendo que lá no outro país é mais barato? Exatamente. E, assim, eu acho que existe um incentivo contra a produção de elétricos, porque observe pela nossa região. Campos vive em função de royalties. E nos últimos governos, a gente tem passado a perto que os royalties, com a queda do valor do barril de petróleo, os royalties estão caindo. E aí, o que é esse royalty? Ele é uma compensação. Tipo assim, ó, eu estou sujando sua calçada, mas eu vou te dar um dinheirinho aqui para você poder compensar isso. É basicamente assim, lendo num modo muito, muito simplista. E aí colocaram o royalty como salário, não como um extra. Então, o que acontece? O país ele precisa diversificar. Nós temos um país de dimensões continentais. O que isso quer dizer para a gente? Economicamente,
a gente podia ser autossuficiente sem depender de nenhum outro. Nós temos lugar para plantar, lugar para ter indústria, nós temos diferentes fontes de matéria-prima. Aí a gente extrai o petróleo daqui, manda para outro lugar para comprar a gasolina deles de volta. Isso é ilógico. Professora, Diga-me. acabou a 6, né? Não tem 7 Isso, na 6. Tá bom. Então, vamos lá. Continuando. Enfim, esses impostos atravancam a nossa vida, junto com um processo que, apesar da gente estar em desenvolvimento, nós ainda não estamos equiparados aos países top de linha. Mas eu tenho esperança que um dia a gente vai chegar lá. Vamos lá, gente. Mudando de assunto, nós temos aqui uma coisa nova, tá? Vamos lá. We used to dress moderately. Now, girls wear sleeveless shirts and short skirts. Vocês lembram dessa frase? Então, uma menina comentou num blog lá que antigamente costumávamos nos vestir moderadamente. E agora as meninas usam camisetas, né? Camisa, blusas sem manga, camisetas, e saias curtas. Mark the correct statements about the fragment. It refers to an old cultural habit that is now finished, or it refers to an old cultural habit that is still very popular nowadays. Primeiro, Primeira opção. A primeira opção, ela fala de um hábito cultural que existia e não mais, agora já encerrou. Ah, entendi. Então, quando a gente usa used to, fala de um costume que a gente tinha, mas não tem mais. Mark the two sentences with we used. Não, que tem o mesmo sentido que we used to dress moderately. We didn't dress moderately. We don't dress moderately anymore. We were accustomed to dressing moderately. Qual das duas são sinônimos? Quais duas são sinônimos? A segunda e a terceira. Primeira e A a última. segunda e a terceira? Primeira e a última. A segunda e a terceira. Exato. Professor, Primeiro por é que a segunda e exatamente o terceira? contrário. Porque quando eu digo we used to, eu digo nós costumávamos nos vestir moderadamente. Ou seja, se eu costumava, eu não faço mais. Começa a segunda aqui. Ah, entendi. E nós éramos acostumados a nos vestir moderadamente. E não somos mais. Tá? Bom, number 9. Novamente, mark 3 equivalents for now. today e nowadays, eu acho. Today, A nowadays. segunda. Today, nowadays. Nota 1. These days, A segunda. A segunda. A primeira? Ele não... nesses dias. Now, no sentido nesse momento histórico. Ah, Por que, professora? Tem 20. Por que a primeira opção, professora? Nesses dias, indicando o presente, não agora nessa hora. Mas vamos dizer assim, se eu quiser me referir à pandemia, nesses dias nós temos ficado em casa. These days, we have stayed home. Ah, entendi. E dá a sensação de agora, mas um agora um pouquinho mais amplo, dentro de um contexto, tá, gente? Quando eu digo os equivalentes, cada um é dentro de um contexto. Ok? Então, gente, deixa eu só falar um negócio aqui. Deixa eu ver para cá. Ah, tá aqui. Não é porque eu faço muita coisa junto e eu esqueço o que está na atividade. Aí eu acabo explicando antes e depois aparece ali. Read the following online forum posts to do the exercises 10 and 11. Primeiro post. What do you like about American culture? Before coming to the US, I knew there were many cool things around me related to American culture. To my surprise, what really called my attention when I got here was the fact that they greet everybody
and look at people in the eyes when talking to them. I didn't used to greet strangers at first because it was unusual in China. Now, I always greet people with a big smile on my face. Segundo post. What do you like about American culture? I always greet people, and it is something I've learned with Americans. What I really like about the US is their fabulous musicals. I remember going to the theater every month when I lived in New York. My favorites, The Lion King and Wicked. Então, gente, nós temos aqui 2 depoimentos. No primeiro, foi Lynn, que postou, né, o nome da menina, Lynn, que já nos diz mais ou menos de onde ela é. E aí ela diz assim: antes de vir para os Estados Unidos, eu sabia que havia muitas coisas legais ao meu redor relacionadas à cultura americana. Para minha surpresa, o que realmente chamou minha atenção quando eu cheguei aqui foi o fato que eles cumprimentam todo mundo e olham as pessoas nos olhos quando conversam com eles. Eu não costumava cumprimentar estranhos num primeiro momento, porque era incomum na China. Agora, eu sempre cumprimento as pessoas com um grande sorriso no rosto. E aí a Debbie diz assim: eu sempre cumprimento as pessoas e é algo que eu aprendi com os americanos. O que eu realmente gosto dos Estados Unidos são seus fabulosos musicais. Eu me lembro de ir ao teatro todo mês quando eu morava na cidade de Nova York. Meus preferidos, The Lion King e Wicked. O Rei Leão e o Wicked eu sei qual é, gente, mas fugiu da memória agora. É uma peça famosa da Broadway, né? Quando a gente fala em Nova York, a gente lembra da Broadway. Um grande centro cultural, com vários teatros e é sinônimo de sucesso. Padrão FIFA, padrão Broadway. Vamos lá, primeira pergunta. Do Americans greet people they don't know? Os americanos cumprimentam pessoas que não conhecem? Sim. Yeah. Uhum. Sempre repito na resposta, gente, o que está na pergunta, tá? Então, se a pergunta começou com do, yes, they do. Did she used to greet strangers in China? Não. 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 Ó, novamente, se eu comecei com did na minha resposta, No, she didn't. Didn't. Does she greet strangers in the US now? Yeah. Yeah, she does. Okay. Essa diquinha de repetir na resposta o que tem na pergunta é boa para os distraídos, que nunca sabem como responder. Imite. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender um pouco sobre used to. We use used to plus the main verb, base form, to describe that are now finished. They are actions that do not happen anymore. Então, nós usamos a expressão used to mais o verbo principal, na forma base, used to play, used to dance, used to ride, para descrever ações, né, interrogative or negative, que já terminaram, para descrever Ações. Eu sou ótima, né? Eu dou resposta. Eu tinha que ler na ordem. Para descrever ações que já estão, que agora já terminaram. They are actions that do not happen anymore. São ações que não acontecem mais. Tá? Segunda frase sobre used to. In sentences
We use didn't use to plus the main verb in the base form. Que tipo de frase? Negativo. Negativo. That's it. E a última só sobrou uma opção. In sentences, we use did plus subject plus used to and the main verb in interrogative. Então, como a gente viu aqui, eu não sei se vocês perceberam nessa pergunta, ó, para perguntar como used to, did she used to, did you used to, o que você costumava fazer quando você tinha 10 anos? What did you used to do? Ok? Então, vamos lá. Exercício número 12. Complete as frases sobre passado e presente, hábitos do passado e do presente, usando used to ou didn't use to. Só marcar na frente. Na primeira. Back then, people watch TV or go to the movies for entertainment. Antigamente as pessoas assistiam televisão e assistiam filmes para se entreter. Isso, lá no passado, bem passado, lá da vovó, na infância da vovó, você acha que eles costumavam assistir TV ou ir ao cinema para entretenimento ou não costumavam? Costumavam. Não, eu não sei, acho que não tinha naquela Pois época. é. Na época tinha, sim. No período certo, né? As duas vão encaixar. Se você pensar na sua avó, não. Se você pensar nos seus pais, já tinha drive-thru. Eu vou colocar isso aqui porque eu já sei, porque eu sei a próxima. Olha a próxima, é complemento dele. They tell stories and sing lullabies. Eles costumavam contar histórias e cantar musiquinha. Entendeu por que eu sabia que a primeira era negativa? Sim. Não consegui entender. É porque as duas aqui fazem parte. Então, no passado, eles não costumavam assistir TV e ao cinema. Eles contavam histórias, cantavam. Isso aí, gente, é um passado bem passado. Antes da televisão. É porque não foi explícito. E aí, agora que eu notei que foi esquisito. Próximo. In medieval times, era o que eu devia ter colocado lá na primeira. People riding chariots or horses. But now we travel by cars and trains. E aí? Used to. Uhum. Porque as pessoas, eles usavam, na era medieval, usavam carroça e cavalo para se mover. Hoje em dia, a gente usa uns carros e trens para a gente viajar. Isso aí. Muito bem. Próximo. Ancient Greek Athenians tell the time by looking at the sun. But now, we have watches and clocks. Isso aí eu tô em dúvida. Acho que é didn't use. Exato. Os gregos atenianos antigos costumavam dizer a hora olhando para o sol. Em alguns lugares ainda tem como atração turística o relógio de sol, vocês já viram? Eu sei o que é, mas nunca fui lá. Não, eu vi aqui, você quer ver? Eu passo verão aqui em Piúma, né? Esse ano eu passei em casa mesmo. E ali tem um relógio de sol no caminho. Pode falar, Marcelo. Eu vou enviar minha resposta porque meu celular está quase descarregando para 5%. Posso enviar logo? Pode. Ele pode descarregar a qualquer momento. Tá. 2 minutos, hein, gente? Eu acho que eu só vou terminar essa. E o outro vou deixar para vocês, tá bom? Já acabou, já. Já deu. Então, esse aqui, para a gente terminar. Before electricity, people keep food fresh by putting salt on it, but now we use refrigerator. People use it too. Então, antes da eletricidade, a gente usava sal para conservar a comida fria. Meninos e meninas, mais uma vez eu tomando o tempo de vocês. A 13 vocês podem fazer sozinho, é bem simples, tá? E clicar em enviar.
Ok. Ok. Tchau, professora. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, professora. Enviei, professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, tchau, meu filho. Fique com Deus. Você também. Tchau. Saiu todo mundo, fiquei eu e eu. Fiquei eu.